Boa tarde, me chamo Diego Sequim, faço minhas as palavras do Fernando e é uma honra estar aqui presente. A gente vai contribuir com as informações, mostrar como que a Secretaria da Fazenda tem já antevendo o que pode vir e o que será já objeto de discussão, o que já foi decidido e o que já está sendo implementado. Será um tema muito engrandecedor. Um aumento da base tributável, a gente vai ter um aumento da arrecadação de forma indireta, porque o que não era tributado, por exemplo, locação, a gente tem uma questão de locação de imóveis que tem uma isenção até um determinado valor previsto em lei, mas há muita coisa que não era tributado por nada agora passará a ser. Bem como a expertise dos municípios com a cobrança do imposto de serviços vão poder ter uma troca de informações e já o princípio da cooperação fiscal. Então, o impacto na arrecadação, como o Fernando bem pontuou sobre o princípio da origem, o princípio do destino, a gente tem muito mais a ganhar, porque a gente tem muito mais a consumir do que produzir. Então, o impacto na arrecadação imediato será um aumento da base tributável. A gente imagina que vai ter uma diminuição do gap tributário. O crédito financeiro também vai fazer com que a cadeia passe a se fiscalizar, porque o crédito só vai poder ser tido mediante pagamento. Então, a gente, particularmente se eu vejo o copo meio cheio, acho que o Estado tem muito a ganhar e muito a desenvolver. Vão ser corrigidas distorções econômicas criadas por benefícios fiscais, que agora só vão poder ser aqueles previstos na emenda constitucional. Então, as regras do jogo ficarão mais claras e quem souber jogar com o regulamento embaixo do braço, com um bom contador, vai prosperar no Estado. Os estados, no geral, eu gostaria de abordar sobre o aspecto jurídico. Vocês, contadores, o Fernando, com uma grande experiência, tem muito a agregar sobre documentos contábeis. Eu, como sou formado em Direito, tento olhar também pela ótica jurídica. Os estados eles vão ter um desafio de equilibrar o federalismo brasileiro, que é a autonomia que os estados têm para decidir sobre suas próprias regras, com uma legislação que, sendo uniforme, vai trazer mais investimento. Então, é um grande desafio para os governadores, para as assembleias legislativas entenderem que eles não perderam protagonismo. Eles entenderem de que essa transição, as decisões centralizadas no comitê gestor, o regulamento único, vai trazer vai redesenhar a política. A gente também consegue entender que os estados vão ter desafios na questão de como que vai ficar a relação com os municípios. Tem muito município que não exerce toda a sua competência tributária. Então, os estados, muitos municípios não têm, vamos ser verdadeiros, municípios não têm auditores, não têm um corpo técnico qualificado. Então, agora, com a união na IBS, a gente vai poder ter uma sinergia, uma troca de experiências, e com isso eu imagino que o desafio dos estados, além da parte operacional que já foi falado, é entender essa nova troca, esse novo federalismo brasileiro, que troca a guerra fiscal por um federalismo de cooperação fiscal. Ótima ponderação. Hoje em dia, muitas vezes o contador, ele trabalha de graça para o governo, porque ele preenche um mar de obrigações acessórias que são necessárias para evitar as fraudes, mas que tomam muito tempo. Com a centralização na nota fiscal, ele deverá orientar o correto preenchimento da nota fiscal, e isso gerará apuração assistida. Então, isso vai reduzir muito o trabalho braçal do contador. O contador que estudou 5 anos, que se qualifica, que acompanha a educação continuada do CRC, ele vai ter mais tempo para ser um assessor de negócios e vai ficar menos tempo com preenchimento de obrigações acessórias e com menos tempo cumprindo uma burocracia que, infelizmente, é necessária, mas que será reduzida. Então, na minha opinião, o contador, no papel de forma tributária, deixa de ser um burocrata para ser um assessor de negócios. Um assessor de negócios com conhecimento técnico. O contador deverá pensar o seguinte: meu cliente, onde ele está inserido na cadeia, de quem ele compra, para quem ele vende. Com esse tipo de informação, vai poder subsidiar, por exemplo, uma opção pelo sistema híbrido no Simples, uma migração para outro regime. Então, você vai. A reforma tributária vai fazer com que o contador deixe de ser esse braço não remunerado do Estado em algumas vezes, para ser um assessor de negócios que vai ajudar o Estado de outra forma, favorecendo a atividade econômica. Com a redução dos benefícios fiscais, as decisões vão ser tomadas por critérios econômicos, e o papel do contador vai ser orientar como fazer o seu cliente gerir melhor o negócio dele. Porque, no fundo, a decisão é do empresário. Então, o papel do contador, tecnicamente, vai ser mais de assessorar a tomar decisões do que cumprir a burocracia imposta pelas legislações sobrepostas.
E só com Gostaria de ponderar também que qual o papel dos escritórios de contabilidade? Existem muitas regras já postas e com prazos. Então, por exemplo, a questão do crédito de uma aquisição de imobilizado. Existe uma regra que se o contador não tiver domínio dela, o seu cliente vai perder dinheiro, porque a aquisição feita no regime atual, ela gera uma apropriação de crédito que é muito diferente do regime futuro. Então, como já tem todos esses prazos na lei, como seria muito uma pessoa seguir um cronograma no que já está posto, porque às vezes vamos pensar que o nosso estado, no sul do nosso estado, que tem essa força tão grande no agro, um investimento em capex lá no sul, no sul do estado, ele é um investimento milionário, quiçá até bilionário. Então, de repente, você fazer uma compra um mês antes de uma nova sistemática, uma compra de uma colheitadeira, por exemplo, você gera um prejuízo ao seu cliente, porque o provedimento de crédito foi diferente. Então, você tem que jamais uma decisão por ele, mas tem que passar para ele todas as informações possíveis. Então, seria interessante que os escritórios de contabilidade e o CRC, eu creio que sempre vai manter o seu papel de educação continuada, de mostrar, assim, a cada ano o que está sendo aplicado. A gente ainda sabe que o regulamento está na fase de sugestões, que é o regulamento 2.0, mas com o que já está posto na mesa é possível fazer uma certa organização. Eu vejo que o papel dos escritórios de contabilidade agora são de organizar o seu tempo, organizar até investimentos. Mas assim, no ano de 2032 a gente vai ter altíssima demanda de certos segmentos. Será que eu tenho meu quadro qualificado? Será que em cima da hora o profissional, que eu vou achar profissional? Será que em cima da hora esse profissional, o meu time já vai estar treinado? Então acredito que o que já está posto, os contadores já podem se organizando para o que está por vir. Como o Fernando bem pontuou, é o nascimento da nota fiscal. Antes da nota fiscal, tudo é planejamento. Você se organiza, você entende o fluxo de negócio, entende seu fluxo de caixa e toma decisões. A partir do momento que você preencheu a nota fiscal, você deu todas as informações necessárias e ali acabou em tese o seu papel. Você vai ter apuração assistida, você vai poder apurar, vai poder questionar alguma coisa, mas a gente imagina que um sistema que foram investidos 5 bilhões, que é capaz de processar até 1 trilhão de reais do comitê gestor, é um sistema com muita robustez muito grande. A gente tem que reconhecer o trabalho da Receita Federal do Brasil como um trabalho incrível e o sistema deles processa muitas informações. Isso está sendo somado com a expertise dos estados na questão de mercadorias, porque a União nunca tributou mercadorias, a União entende de trânsito de mercadorias. Então, a questão de os sistemas vão desafogar, na minha humilde opinião, vão desafogar os contadores, questões operacionais, para focar mais na área de negócio. O sistema é feito pensando na população, tanto que a gente pode ver que durante a votação, grupos políticos opostos celebraram a aprovação da reforma tributária. Então a gente vê que não é um projeto nem de governo, nem de A, nem de B, nem de direita, nem de esquerda. É um projeto do Brasil. e Eu queria complementar um pouco sobre como que essa uniformização que o Fernando ponderou vai ser boa para o Brasil. A gente hoje tem 27 estados diferentes, 27 estados podendo interpretar a legislação tributária. Então, eu trabalho na parte da orientação tributária, sou parecerista e muitas vezes a gente na equipe já é difícil de formar uma tese numa equipe de 5 pessoas. Você imagina quando for sendo 27 estados com mais equipes, como que seria tudo isso para formalizar uma tese? Então, o comitê gestor centralizando isso, como eu falei antes, os estados parece que perdem um pouco de sua autonomia, mas é uma ilusão, pois os estados estão representados no comitê gestor. Então, essa questão de um estado acha que é A, outro estado acha que é B, referente à lei complementar da Lei Candir, vai ser uniformizado. Então, por mais que até que não seja talvez a decisão que mais agrade o seu cliente na ponta, pelo menos a decisão justa, a decisão que traz segurança jurídica, que põe as regras claras na mesa. O comitê gestor ele vai ter câmara de harmonização, vai ser uma coisa muito bem estruturada para fornecer segurança jurídica. A gente sabe que o maior custo é o custo da dúvida. Então, mesmo que isso ainda leve um tempo, que vai ser operacionalizado de outra forma, a gente poder saber que um país de dimensões continentais como o Brasil, um país enorme, que enquanto a América Espanhola se dividiu-se em 14 estados, talvez a colonização portuguesa ficou com esse país tão grande, vai poder ter uma legislação do Oiapoque ao Chuí falando a mesma coisa e podendo trazer mais segurança para fazer negócios. Fernando, se me permitir, eu quero
fazer um comentário sobre a municipalidade. A gente sabe que muitos contadores prestam serviços a prefeituras. Temos 250 municípios do Maranhão, então você sabe que são 217. 217, perdão. Então, vocês sabem que os municípios hoje não arrecadam nada com o trânsito de mercadorias. A lei nova, a lei complementar 214, previu que, no caso de mercadoria desacobertada de documento fiscal, considera-se o local da operação onde a mercadoria for encontrada. Então, todos os municípios maranhenses vão poder ser um posto fiscal, porque o que for encontrado lá transitando sem documentação fiscal, lá vai ser considerado o local da operação e vai aumentar a arrecadação do município. Então, com isso, a gente tem um aumento da base tributável. Essa receita, o prefeito não estava contando, então a gente sabe, perdão o termo, mas a gente sabe que hoje em dia tem muita verba carimbada, que é o gasto discricionário para ser feitas as políticas públicas é baixo. Então, com a questão da municipalidade podendo fiscalizar o trânsito de mercadorias, a gente acredita que isso tem muito a agregar e que os contadores serão os assessores da municipalidade. O prefeito, o político, ele entende da política, ele não entende dessa parte burocrata, essa parte um pouco mais técnica. Então, esse novo fluxo, que as mercadorias poderão gerar aumento de arrecadação aos municípios, na minha opinião, pode também redesenhar a política no interior do estado, aumentar a fiscalização. A gente tem um ótimo departamento de fiscalização de mercadorias em trânsito, então vai ter muita informação compartilhada. Hoje em dia, um município pequeno, perdoe se eu estiver me prolongando, mas um município pequeno muitas vezes não cobra o IPTU pelo custo político. Com a Lei Orgânica de Administração Tributária, vai poder ter união de municípios pequenos. O projeto de lei prevê que a partir de 350 mil habitantes tem que ter uma lei orgânica. Abaixo, os municípios poderão se unir. Então, você pega 3, 4 municípios pequenos, você forma um grupo, um grupo de trabalho tributário, e o prefeito consegue terceirizar a culpa do IPTU, terceirizar alguma fiscalização para não ter custo político para essa decisão. Então, ele aumenta a sua arrecadação, vai trazer mais expertise e, como a gente já falou, muitos municípios não têm um corpo de auditores fiscais. E agora, com essa troca de informações, com esse intercâmbio que vai ser dos estados com os municípios, vão poder ter uma expertise e, com isso, aumentar a arrecadação que vai virar serviço público ali na ponta. O recado que eu dou para a classe contábil, peço para fugir um pouco da formalidade, é que é o desafio de trocar o pneu com o carro andando. Não vamos parar a economia para adequar os novos sistemas. Então, há um desafio de você manter toda a estruturação atual enquanto pensa na transição. Agora, esse desafio ele vai filtrar muito o mercado. Então, quem tiver se antevendo as mudanças legislativas, quem estiver se estruturando a sua carteira de clientes, vai crescer, vai ganhar mercado e vai conseguir prosperar. A gente tem que entender que a reforma tributária ela é comparada muitas vezes ao plano real, em crescimento do PIB. Então, se a gente imagina que vai ter crescimento da economia, se a gente imagina que a base da reforma tributária é que não vão subir a carga tributária total, pode ser até que a alíquota baixe. Então, eu vejo o copo mais cheio do que vazio. E para a classe contábil seria ir atrás de informação, manter a educação continuada e, se possível, estar a cada 2, 3 dias lendo uma newsletter, lendo alguma notícia, acompanhando as decisões, acompanhando as publicações do comitê gestor. Você, hoje em dia, com o advento da inteligência artificial, você pode automatizar que as informações cheguem a você de forma mais filtrada. Então, às vezes, um tempo que você está num trânsito, um tempo que você... Trânsito não dirigir, não, mas um momento que você está aí talvez perdendo um tempo, que você está um pouco ocioso, você se ficar lendo, você ficar sempre... Não deixar o incêndio acontecer. Eu acredito que o papel do contador vai ser muito mais, como já tive que ser tratado às vezes, de assessorar, tomar decisões de negócios, do que apagar incêndio. Ei, deu um problema aqui no sistema, não liberaram, estou com caindo na malha, o que eu faço? Então, para a classe contábil é que tem um mar de oportunidades e o CRC não vai deixar ninguém à deriva. E a gente da Cefaz, a gente recentemente tem um núcleo de atendimento integral ao contribuinte, a gente já está... Nunca existiu o nós versus eles. Mas a cooperação agora, ela além de ser a cooperação entre os estados, Fernando, também vai ser uma cooperação entre o fisco e a população. O tributo por fora, ele vai ter um critério educativo. Porque você vai olhar o preço e você depois vai entender a carga tributária. Então, isso vai gerar norma, tanto que eu estou pagando de imposto, hoje em dia, como está dentro do preço, aquilo ali mascarado, você não sabe se é benefício fiscal, se não tem.
Então, acredito que vai trazer uma educação fiscal, acredito que a sistemática do cashback, que o Fernando bem pontuou, vai promover a cidadania fiscal, que as pessoas vão querer a nota para ter o seu dinheiro de volta, e com isso a gente imagina que o Brasil tem a ganhar, igual dizem estimativas, até de 7 a 10% do PIB, o que é bastante coisa. Quero agradecer muito o convite para participar, o Hélio, o Fernando, agradecer a companhia do Fernando. E eu quero dizer que nós, Secretaria da Fazenda, vamos fazer o possível para manter sempre essa boa comunicação, essa parceria com o CRC e com toda a classe contábil. Meu nome é Diego Sequim, vocês me encontram nas redes sociais, onde eu disponibilizo material sobre reforma tributária de um jeito gratuito e objetivo. E agradeço a atenção de todos os senhores. Desejo sucesso como assessores de negócios contábeis.